Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto um pouco diferente, que não é tão diferente assim, mas vou falar de outros países. Em que países da Europa eu moraria? Baseado na minha experiência, né, tanto de vivência quanto de viagem. Afinal são, acho que 21 ou 22 países, algo assim. E aí eu vou tentar passar um pouquinho mais de informação sobre cada país. Nesse vídeo eu vou colocar algumas fotos para vocês irem vendo lugares da Irlanda, lugares onde eu passei, experiências que eu vivi, para vocês também terem uma ideia do lugar, não só ficar vendo a minha imagem aqui, de acordo com o meu conhecimento, com a minha experiência. Se a minha experiência for diferente da sua, deixa aí embaixo a sua experiência em relação ao que eu falei, em relação à sua própria experiência em si, em diferentes aspectos, né? Mas não é me gabando por eu ter viajado, gente. A gente tem que entender que quando eu faço esses vídeos, eu tô passando a minha experiência pra vocês, não é pra eu me gabar. Se for pra eu me gabar, eu ficava ali só postando fotos disso tudo no Instagram e não me daria nem o trabalho de fazer comparações, por exemplo, entre um país e outro, entre um tipo, estilo de vida e outro e etc. Então a gente tem que saber filtrar tudo isso, e a gente não tem muito conteúdo, vai vir bastante conteúdo a respeito aqui da Inglaterra, né, que eu tô editando ainda, mas vi que eu tenho bastante fotos dos lugares que eu fui, né? Então é uma forma interessante de eu colocar, passar essa experiência não só de vida, mas principalmente de viagem, né? Afinal a vida não é só essa correria que a gente tá aqui, infelizmente a gente tá meio que preso. Esse ano a gente praticamente não pôde viajar além do que a gente fez aqui na Inglaterra. E aí a gente tem as boas lembranças e as boas experiências e más também de cada lugar, e seria interessante passar para as pessoas, porque tem gente querendo vir só para a Inglaterra muitas vezes por causa do dinheiro, mas às vezes existem boas oportunidades em outros lugares, mesmo que seja uma língua diferente, né? Se você vai vir para a Inglaterra falando inglês básico, por que não ir para um país, por exemplo, como Holanda, como a Alemanha, né, até Portugal, que fala o português, mas em outros países que também tem uma facilidade com o inglês, uma certa facilidade, pelo menos na maioria das empresas, e aí você conseguir aí se adequar de alguma outra forma, até porque agora com a saída da Inglaterra da União Europeia, a Inglaterra vai ser uma opção um pouco mais difícil, né? Não tão difícil assim, mas um pouco mais difícil do que era antes, e aí vai ser um pouco descartada por muitas pessoas, e aí as pessoas ficam sem opção. A minha dica, principalmente para quem tá no Brasil e não quer mudar muito, não tem muito dinheiro e tudo mais, e não pensa somente no dinheiro, mas sim na qualidade de vida e no poder, né, de compra de cada país, porque, por exemplo, o Chile é uma boa opção. Eu tenho amigos que fizeram curso no Chile, que viajaram pelo Chile. O Chile é sempre uma boa opção para você conhecer um país que organizacionalmente, digamos assim, ele é um pouco melhor que o Brasil, né? Você fala outra língua e você tem um poder de compra muito maior que no Brasil, embora a moeda seja bem mais baixa, né? E aí eu acho que sempre é uma boa opção. Eu não tive a oportunidade de ir, mas tem vários amigos que foram e não se arrependem de jeito nenhum. Então, se você tá por aí e quer aprender espanhol, de repente ir pro Chile sai mais barato do que vir pra Espanha. Logicamente, a Espanha tem toda a parte histórica, é muito bonita e tudo mais, é bastante grande, já viajei pra lá, né, Barcelona. Então, acho que é um lugar que vale a pena, mas se você não tem essa opção, vale a pena você ir para o Chile, aí na região do Brasil. Mas vamos voltar aqui para o assunto, que são países aqui da União Europeia, né? E agora a Inglaterra, que não está na União Europeia, eu consigo fazer um pouco dessa comparação, baseado na minha experiência, na experiência de amigos, de pessoas que vivem em cada país, né? Logicamente, cada um dentro das suas próprias condições, então vou sempre explicar isso aqui, né? Dos seus próprios objetivos, estilo de vida e tudo mais. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a Irlanda. Dá uma limpada no óculos aqui, que negócio tá sujo, hein? Vou te contar, pelo amor de Deus. Óculos é que nem violão, né? Violão você afina, 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 e quando você toca tá desafinado. E óculos você limpa, 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 e quando você põe no rosto ele tá sujo. Bom, então vamos falar de Irlanda, né? Eu fui pra Irlanda, já tem alguns vídeos aqui falando da minha história, em 2007. E aí fiquei lá até meio de 2010, mais ou menos. Depois voltei pro Brasil, tem algumas situações, né? Meu pai faleceu, infelizmente. Tava num emprego muito bom, as minhas escolhas acho que não foram as melhores naquele momento, né? Pra você ver que nem só de virtude vive o homem. Eu podia ter ficado, não existia pressão da minha família, foi uma pressão psicológica minha mesmo. Então eu acabei decidindo voltar pro Brasil, né? Mesmo não tendo ali as melhores condições, porque já tava a Dilma, já tava aquela discussão de o Brasil tá ruim e tal, né? Mas ainda assim existe muito a questão da propaganda, né? Alguns governos, quando eles investem muito em propaganda, o Brasil vendia uma propaganda para fora de que estava indo tudo bem, mas quando eu cheguei lá já estava meio que caótico a situação. Mas então vamos lá para a Irlanda, né? Vai ser jogo rápido. A Irlanda eu cheguei em 2007, né? Uma coisa boa que eu acho da Irlanda em comparação aqui à Inglaterra é que ainda hoje a Irlanda tem um salário mínimo
bastante alto em relação à própria Inglaterra. Quando eu vivia na Irlanda, para viajar era sensacional, porque ali você tem o aeroporto principal, é da onde saem todos os voos da Ryanair. Para quem não sabe, a Ryanair é a companhia de viagens mais barata, não sei se do mundo, mas uma das mais baratas. E aí a Ryanair sai dali para todos os outros lugares. E já nos outros países, ela sai de alguns aeroportos específicos que são normalmente os aeroportos secundários. Exemplo no Brasil, de Campinas ou algum outro aeroporto. Nunca sai do principal porque é mais caro a manutenção dos aviões e tudo mais, né? O trâmite todo ali burocrático dentro de um aeroporto principal. Então a maioria dos voos da Ryanair, quando ele está fora da Irlanda, ele sai de aeroportos secundários. E na Irlanda ele sai do principal, que era a meia hora do centro de Dublin. Eu morava ali na região central, então era uma coisa que me ajudava muito, né? Então tem a questão econômica, que tinha um salário mínimo bastante alto, bastante oportunidade de emprego, embora hoje tenha muito brasileiro e ele se feche em comunidades e acabe não aprendendo muito, não se desenvolvendo muito e não se adequando muito à cultura local, né, eles acabam conseguindo viver bem, mas não é aquele intercâmbio real que você fala, vou fazer um intercâmbio lá fora, e aí você chega lá fora, você vive só com brasileiro, né? Eu morei com brasileiros, mas eu trabalhava, então quer dizer, 8 horas por dia eu tava falando inglês, e aí eu ia falar português por 3, 4 horas por dia, de fim de semana normalmente eu tava sozinho, porque todo mundo trabalhava em bar, trabalhava em loja e tal, e eu trabalhava de segunda a sexta. Então é esse tipo de experiência que eu falo. Se você vai sair para desenvolver a sua língua, para desenvolver, né, a língua do país e conhecer mais da cultura e tudo mais. Isso é um intercâmbio. Quando você vai só para viver ali no seu grupinho de brasileiros ou grupinho de espanhóis, eu trabalhei com um espanhol que estava aqui na Inglaterra há, sei lá, 12 anos e o cara não falava inglês. Simplesmente assim, para tirar documentação era um trabalho, às vezes ele tinha que gastar com advogado para fazer o trabalho de despachante sem fazer tudo, sem ter, né, porque ele não tinha a língua, então tudo isso atrapalha. Então eu foco assim, quando você vai sair de intercâmbio e você sabe que você vai voltar, tente aprender o máximo possível. Se você vai ficar no país que nem eu fiquei, como outras pessoas ficaram, tente se desenvolver para você se adequar, porque senão quando você ficar velho, imagina, você tá aqui com 70 anos de idade, seu filho já casou, e aí você não fala a língua, cara. Quer dizer, você virou um peso pro seu filho. Por mais que exista, eu acho que existe aquele negócio recíproco, né? Você cria o seu filho, você cuida dele, e ele tem que fazer e trocar e criar e cuidar de você de volta quando você fica mais velho. A gente tem que pensar nisso tudo, né? E a Irlanda sempre me pareceu uma boa opção, né? Não sei como é a questão de comprar casa lá, mas alugar é muito fácil. Tem um site que acho que é o daft.ai. Eu vou colocar o site aqui embaixo que as pessoas procuram. Tem outros sites que você procura para dividir quarto e tudo mais, né? As regiões, normalmente a região norte de Dublin, ela é um pouco mais perigosa, não é tão boa. A região sul já é melhor, né? Morando Dublin 1 é o centro, e os números pares estão embaixo, os números ímpares estão em cima, e os números ímpares não são tão bons. Eu morei em Dublin 9, era sossegado, logicamente, é aquela história do russo, tem um vídeo aqui. Então a pessoa era ruim, mas o lugar era razoavelmente bom, mas ele já era distante. Dublin 9 tá bem distante do centro. Então eu já morei em Dublin 1, Dublin 2, Dublin 6, Dublin 8 e Dublin 9. Acho que foi isso, né? E então é assim, é minha experiência com esses lugares. A Irlanda me parece sempre uma boa opção, pelas oportunidades, pelo povo ser muito amigável. É um dos países mais amigáveis do mundo, bem parecido com aqui onde eu moro, York. Dizem bastante que Newcastle o pessoal é bastante amigável. Já em lugares que tem muita imigração e você vive dentro daquela imigração, você vive a cultura do lugar, né? Por exemplo, o povo italiano, eles são muito gente boa, tenho amigos italianos, mas nem todos são tranquilos, a maioria é bastante estressado, porque a gente vem de uma cultura que passa muito estresse, que fala alto e tudo mais, e aí a gente acaba expondo isso também. Eu sou bastante assim às vezes, e aí a gente acaba meio que expondo isso tudo. Então você tem que pesar o que você quer quando você vai fazer o intercâmbio. Mas a Irlanda é um dos países mais bonitos que eu já vi. Eu dei a volta na Irlanda inteira, né, de carro, acho que demoraram aí 3 dias, mas foi bem rápido, assim, a gente alugou o carro na sexta e voltou no domingo. Dava pra fazer mais lento, dava pra ter passado em alguns outros lugares, né? Fui pra Cliffs of Moher 2 vezes, fui pra a parte da Irlanda do Norte que é sensacional, passei por Belfast e tudo mais, onde fizeram o Titanic. Então foram um monte de experiências legais e que a Irlanda me proporcionou. E uma coisa que eu sempre falo, quando eu morava na Irlanda,
eu não pensava em vir para cá. Eu vim para a Inglaterra acho que 2 vezes enquanto eu morava lá, nesses 3 anos e meio, 2007 a 2010, e eu não trocava a Irlanda por nada. Até porque a Irlanda, como eu disse, me dava uma possibilidade muito boa. O meu salário mínimo lá era praticamente o mesmo daqui, ou se não igual, mesmo convertendo a moeda. Ou seja, eu tinha o mesmo poder de compra de um inglês, só que morando lá. Né? Logicamente, o supermercado lá é um pouco mais caro e tudo mais, mas quando você viajava, isso virava muito, né? E fora aquela facilidade que eu falei, lá você tinha no aeroporto principal voo para todos os lugares praticamente. Né? E quando você tá na Inglaterra, por exemplo, você tem que ir para o aeroporto secundário e ele não vai para todos os lugares. Você vai pegar um Ryanair para ir a algum outro lugar. Logicamente, o Ryanair é busão com asa, né? O pessoal reclamava, chegaram a falar que o pessoal ia andar de pé no avião, que é impossível isso. Não sei nem de onde saiu essa ideia, né? Mas é polêmica e o povo solta aí, sai falando. Mas é aquilo, você não tem comida dentro do avião, você paga, mas pô, às vezes eu cheguei a pagar 5 conto, 2 conto, né? 5 euros, 2 euros, 10 euros para viajar. Eu vim para Liverpool, né? Eu ia pegar o voo de Liverpool para Dublin por 5 libras. Infelizmente eu e minhas amigas dormimos dentro do carro no estacionamento, acordamos meio atrasado, minha amiga viu o horário que fechava o portão, na verdade era o horário que a gente tinha que estar lá. E aí a gente chegou, o portão estava fechado, perdemos o voo. E aí vem aquelas aventuras, eu ia mudar de casa no outro dia, um monte de coisa. Mas esse vídeo aqui é mais sobre a Irlanda em si, pra gente ver que assim, em comparação Irlanda ou Inglaterra, logicamente a Inglaterra te dá muito mais possibilidades de lugar para morar, muito mais possibilidades de viagem. Mas a Irlanda é um lugar que eu viveria com certeza facilmente, até porque foi o lugar onde eu tive maior estabilidade, né? Aqui eu acabei mudando bastante, peguei bastante emprego temporário. Lá eu peguei um temporário, esse temporário me efetivou e eu fiquei 3 anos e meio na empresa e só saí porque eu pedi para sair. Então são coisas que pesaram para mim na Irlanda. Fazia muito eu gostar de lá, né? Até porque no início eu não me adaptei, os primeiros 6 meses eu só pensava em largar a Irlanda e voltar pro Brasil. Né, eu fiquei, uns amigos que também estavam bem tristes com a situação lá, não estavam se adaptando e isso me afetava também. E aí quando eu consegui esse emprego era algo moderno, porque eu não estava acostumado com esse negócio de casa de tijolinho, tudo ali meio... E na Irlanda chove-se muito mais que na Inglaterra, esse é um dos problemas, né? Eu fiquei lá eu sempre conto essa história, primeiro verão que eu passei lá choveram 62 dias, ou seja, 2 meses chovendo. Parava em algum momento, o dia parava, mas aí eu tava trabalhando, então não via praticamente quando não estava chovendo, né? Era o tempo úmido o tempo todo, ou com chuva, ou garoando, ou alguma coisa, ou nublado. Então foi um período bem estranho logo de cara quando eu cheguei lá. Porque eu falei, vou chegar no verão para não sentir o impacto tão forte do inverno. E não adiantou muita coisa. Mas foi aprendizado e no final eu acabei gostando tanto da Irlanda que eu não queria nem sair mais de lá. Né? E comparando Irlanda e Inglaterra, custo de vida sai quase igual, entendeu? E hoje em dia a Irlanda tem se desenvolvido muito, muito bem e você tem tudo muito próximo, né? A não ser que você more lá em Kent ou more lá em Wicklow, nesses lugares, entendeu? Mas aí eu vou colocar algumas fotos aqui, espero que vocês gostem. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Né, mais um pouquinho de conhecimento, informação e entretenimento, né, mais da minha experiência para vocês. Espero que ajude de alguma forma. Se não há um lugar para morar, há um lugar para você viajar e conhecer a Irlanda, vale a pena demais. Tem vídeo nosso aqui, acho que 3 vídeos na Irlanda. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você pensa em ir para a Irlanda, deixa a sua experiência aqui, aí depois eu posso fazer mais vídeo com dicas ou responder aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, um abraço e até mais.